Bom, pessoal, nos últimos vídeos a gente está vendo uma introdução do PHP, como organizar as pastas, como que foi algumas estruturas, para que serve, né, um include once, como que a gente pode separar, deixar um pouco mais dinâmico também o nosso site usando o define, que é um valor constante. Então aqui o que eu vou fazer também? Eu vou adicionar mais mais uma linha nesse código aqui, que é o nosso header, que simplesmente vai forçar que toda a página processada no PHP tenha a formatação char7 UTF-8. Essa formatação é bem importante, principalmente quando a gente trabalha com acentuações. E como iremos trabalhar também com o MySQL para salvar os dados no nosso banco de dados, a codificação tem que ser a mesma que o banco de dados vai utilizar, para caso no futuro não venham a ocorrer erros de formatação. É bem normal de acontecer quando você acessa algum site e você repara a formatação da página está toda quebrada, com a acentuação não funcionando direito. Geralmente isso acontece porque a formatação da página está diferente do que está sendo utilizado no banco de dados ou no front-end não está utilizando nenhuma formatação. O banco de dados envia uma informação codificada e o front espera uma outra codificação e aí tem essa quebra. Então, para garantir que toda a página utiliza a formatação correta, a gente vai colocar esse header content type aqui com char7 UTF-8. Apesar que o nosso HTML hoje, se a gente vir aqui na página index.php, no arquivo partials header, a gente pode perceber que já tem aqui a codificação char7 UTF-8. Apesar que ela está aqui, a gente pode manter no arquivo config, porque como a gente pode utilizar esse arquivo dentro de outros arquivos que só serão a PHP e não vão ter conteúdo HTML, né, que vai ser os nossos arquivos, digamos assim, puro PHP, ele já vai ter a codificação também corretamente. Então, dessa forma, a gente vai garantir sempre que a página vai ter o TF8 como o seu char7. Uma outra dica também que eu coloco aqui, a gente vai trabalhar também com sessões. E o que são as sessões? Hoje, quando um usuário tenta acessar a nossa página principal, ele vai conseguir acessar. Por quê? A gente não colocou nenhuma proteção. Então é bem normal a gente colocar uma proteção chamada sessão. A sessão ela é algo que se repete em todas as páginas que a gente vai trabalhar. E como a gente pode fazer isso? Tem duas formas hoje. Primeira coisa, a gente pode colocar uma verificação aqui no arquivo config, só que eu não recomendo colocar isso nesse arquivo específico, mas sim colocarmos aqui no nosso arquivo index.php. Então, ou seja, aqui no início do cabeçalho, a gente colocou, por exemplo, um include once para configurações, correto? E aqui em config, aqui, o que eu vou fazer? Embaixo dessa linha aqui, eu vou vou colocar um comando session start. E o que seria essa sessão aqui? Eu estou dizendo que vai iniciar uma sessão, então eu vou conseguir utilizar nos meus arquivos uma variável chamada session, que essa variável aqui, ela é global do nosso sistema e qualquer local que eu for utilizar uma sessão para pegar, por exemplo, o nome do usuário ou algo do gênero, vai ficar salvo nessa variável aqui, que eu vou criar. Então, o que eu vou fazer? A sessão, basicamente, é isso, uma variável global que a gente consegue salvar uma informação e utilizar em qualquer parte do nosso sistema. Obviamente, para a gente utilizar em diferentes páginas, a gente precisa ter o session start. Por exemplo, se eu vim aqui, criei a sessão start, e eu vim aqui agora e colocar esse tipo de valor aqui, ó, por exemplo, meu nome, e vou colocar aqui Rony, e vou salvar, eu posso chamar chamar essa variável aqui agora dentro do nosso arquivo home, por exemplo. Então, posso vir aqui, ó, seja bem-vindo, vírgula, posso colocar aqui agora, passar o nome da pessoa que está conectado, ok? Então, vim aqui, ó, posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Se eu fazer isso aqui agora, vai aparecer meu nome, perfeito? Porém, se eu criar uma nova página aqui, vamos criar uma página aqui na página raiz, aqui, ó. Exemplo, por exemplo. Eu vou colocar aqui agora definição do PHP, vou fechar aqui embaixo e vou dar um eco home. Lembrando que essa página aqui é uma página exemplo que não tem nenhum include, ou seja, ele não está herdando nada das páginas principais que a gente está trabalhando. Então, se eu tentar acessar aquela variável ali agora, ele vai me dar um erro. Por quê? Ele vai falar que essa variável session ela não existe. Porém, todos meus arquivos aqui, se eu voltar aqui agora para o meu arquivo home, ele existe.
Tá aparecendo. Então, a partir do momento que eu vim aqui e fazer o include, vou pegar aqui o include do index, copiar e colar aqui mais fácil, copiei aqui e colar aqui agora, ó. Se eu colar aquele aqui, vou vir aqui agora no exemplo, aqui, ó, Rony. Ou seja, funcionou. Então, eu preciso estar definindo aquela variável session start para funcionar a minha variável session em todos os locais. Então, para isso, eu vou deletar esse arquivo e dentro do meu arquivo config, eu vou manter essa variável criado e vou apagar isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora? No meu arquivo principal index, esse arquivo index, ele só vai ser carregado o conteúdo se o usuário estiver logado ou não. Então, eu vou fazer uma verificação. Se vou usar esse método iset, que ele está verificando se minha variável existe. Se vocês repararem anteriormente, deu um erro falando que a variável não existia. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, session, e eu colocar aqui user, colocar aqui logated. Quer dizer que estou verificando se o usuário está logado. Se for igual a true, igual a verdadeiro, mostra verdadeiro. Se não, falso. Estou trabalhando aqui a if else. Se você não conhece muito bem isso aqui, eu recomendo dar uma olhada nos vídeos sobre lógica de programação, porque o lógica de programação vai ensinar esse básico, né, que é o if, else, utilização de laços de repetições, que a gente vai utilizar bastante. Eu vou também explicar um pouquinho nos vídeos, mas para ter um conhecimento um pouco mais a fundo, dê uma olhada sobre aulas de lógica de programação. Geralmente são aulas bem pequenas, mostrando o conteúdo bem no geral. Então, dessa maneira aqui, eu estou usando um if else, estou verificando se essa variável existir, ou seja, tem um valor nela, vai ser verdadeiro. Então, vai entrar aqui dentro. Se não, vai ser falso. Então, se eu atualizar aqui a página, aqui, por exemplo, aqui, vou voltar, está mostrando para mim aqui falso. Ou seja, aquele valor não existe, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou remover esse conteúdo aqui, voltar aqui, vou colocar esse conteúdo fora desse bloco, aqui fora desse bloco. Ok? Só para deixar essa linha aqui só dessa forma, mais uma linha só. Aqui dentro, vou colocar aqui agora esse PHP. E o que eu vou fazer aqui? Como ele entrou na opção falso, né? Se a gente vir aqui de novo, ele entrou na opção falso, essa variável não existe. Então, quando não existir, vou fazer o seguinte, vou usar o header, e esse header aqui que ele faz? Eu estou falando que, antes de tudo, ele vai inserir no cabeçalho alguma coisa. O que seria esse cabeçalho? Na hora que o PHP é processado e compilado, ele insere alguma informação. Então, essa informação do header, ele vai ser no momento que o navegador já renderizou, né? Vai renderizar a informação, vai processar e vai retornar para o usuário. Quando retornar para o usuário, vai retornar alguma coisa. Então, nesse caso específico, eu vou fazer aqui location.login.php. Ou seja, eu quero que, se o usuário não estiver logado, redirecione, né, o location dele para o login PHP, ou seja, o usuário vai ser redirecionado para a página de login. Então, se eu vim aqui agora, ó, tá feito. Ou seja, a pessoa pode tentar acessar, mas a variável por não existir, ela não existe, sempre vai entrar na tela de login. Então, basicamente, isso aqui já é o início de criar uma segurança de acesso no seu sistema. Então, quando a gente faz esse tipo de verificação, a pessoa não consegue logar. Obviamente, se eu vir agora e criar um valor para essa variável, colocar, por exemplo, 1, então, tecnicamente, nada deve acontecer aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele tem que entrar aqui, ó, verdadeiro. Então, se eu vir aqui atualizar agora, ó, entra no verdadeiro. Por quê? O valor existe, então vou colocar aqui que não vai mostrar nada, né? Um vazio, um bloco vazio, e entrou aqui. Perfeito. Então, dessa forma, dessa maneira, existe aqui. Se vocês repararem também, eu apaguei a minha variável anterior que eu fiz de teste, a variável que eu fiz de teste aqui, ó, meu nome, só que mesmo assim ela está mostrando aqui. Por quê? Independente dessa variável existir depois que eu apaguei ela no meu código, ela existe no nosso sistema, virtualmente. Ou seja, a única forma de excluir esse valor aqui agora
é apagando ele usando um comando, por exemplo, 17. Então, se eu vir aqui agora, por exemplo, aqui, ó, fechar, aqui, ó, vou apagar esse valor, deu indefinido aqui o nome, ok? Não existe mais. Vou fazer de novo aqui, ó. Então agora o valor não existe mais, esse valor que foi apagado. Quando você usa o método onSet, é um valor que eu estou excluindo algum valor de um array, né? Então nesse caso, como a gente trabalha com array em sessões, eu excluí esse valor do nosso array. Então, tecnicamente, eu posso vir aqui remover esse cara e vou manter esses B aqui porque eu vou colocar realmente o nome posteriormente. Então, se eu vir aqui agora, o erro parou, não tem mais erros, e dessa forma a gente consegue excluir um item da sessão. Como eu comentei, uma vez que a gente cria a sessão, aquele valor vai existir mesmo que se a gente vir aqui e remover essa variável. Então, se eu remover a variável aqui, ó, mas por ter carregado ela a primeira vez, ela ainda existe. Então, para caso eu queira remover e quando fizer o logout, né, do usuário no sistema, o usuário vai sair do sistema, eu vou destruir essa variável, que aí automaticamente ele se vai redirecionar para a tela de login. Bom, basicamente, esse aqui era um exemplo que eu queria mostrar como é feito, né, o trabalho do header, que é setar sempre no cabeçalho do PHP na hora de processar a informação, uma informação incluindo, né, no HTTP, e também falando sobre o session start, que é um valor que a gente vai usar as sessões nas páginas que a gente vem trabalhar agora a seguir, ok?